Gente, eu vou entrar na palavra. Deixa eu tirar algumas dúvidas aqui, em nome de Jesus, sobre um homem que realmente derrotou gigantes. Que ontem nós lemos que o primeiro gigante que ele venceu, na minha opinião, foi a rejeição do pai. Um dia, estudando sobre o rei Davi, sobre os pais dele, vocês irão descobrir que ele teve problemas nessa área. E eu disse, volto a dizer, e não me arrependo do que disse, que toda pessoa que derruba gigantes, ela passa por uma rejeição muito grande dentro de casa. Ou pelo jeito dela falar, ou pelo jeito dela rir, ou pelo jeito dela ser, ou pela timidez, ou porque ela gagueja, ou porque ela porque é normal, pastor, os seus pais se identificarem com um tipo de filho. Isso é normal. Pastora, por que os pais se identificam com algum tipo de filho? Porque eles se afinam mais. Agora, na minha opinião, os pais nunca devem mostrar isso. Vocês estão me entendendo? Nunca, jamais. Porque isso pode trazer consequências inevitáveis e eternas até. Minha opinião, se a pessoa não tiver um encontro com o Senhor Jesus. Alguém me perguntou em off, a senhora disse que eu tenho que honrar pai e mãe. Mas quando esse pai e essa mãe me torturam, me machucam, já me estuprou, a minha palavra é uma só. É muito triste isso. Não se espera isso de um pai e de uma mãe de Deus. Porque existe pai e mãe. Agora, pai e mãe de Deus, pai e mãe de Jesus, infelizmente, hoje é raro. Mães que fazem barbaridades, pais que fazem, realmente fazem, são poucos. Não é a maioria. Não podemos generalizar isso. Mas nem a minoria poderia fazer um negócio desse. Pastor, o que fazer? Eles são autoridades da sua vida. Se você vai estar me assistindo, vai me assistir, você preste bem atenção no que eu vou te falar, filho. Eles são autoridades na sua vida. Se você tem condição, pede a bênção deles e vai seguir seu caminho. Vai seguir seu caminho. Eu quero falar para vocês que eu, com 12 anos, eu já segui meu caminho. Eu quero dizer para vocês que com 16 anos, eu já era um pastor, eu já tinha um ministério. Porque ela queria que eu nascesse e morresse na religião dela, vamos dizer assim. Mas eu disse, mãe, eu estou feliz com esse Deus, com esse Jesus, mas eu quero sua bênção. E aí ela foi procurar a autoridade dela. E a autoridade da igreja dela disse para ela, se ela se encontrou nesta, deixa ela ser feliz, abençoa ela. E foi o que minha mãe fez. É o que se espera de uma mãe. Nunca deixei de amar, de cuidar dela. Mas 16 anos de idade, eu quero dizer para essa pessoa, eu já tinha minha casa, eu já sustentava minha casa. Eu trabalho desde os 16 anos de idade, só para vocês entenderem. Eu não tenho ajuda de família nenhuma. Eu não tenho ajuda hoje de nenhuma igreja. Nem daqui eu saí. Já não tenho? Não. O ministério é deles lá. Eles seguem o ministério deles, o direcionamento de Deus na vida deles. E eu tenho que seguir o meu e me sustentar um dia através do meu ministério. Mas eu abençoei minha mãe. Pastor, eu não tenho como sair de casa, se desvie. Pede para Deus te dar discernimento, sabedoria, estratégia e vai se desviando. E quando alguém não gosta muito da gente, tem uma coisa que você vai te abençoar muito. Pedir o amor de Jesus por eles na sua vida, obedecê-los, não provocá-los, não ficar muito perto, e presta atenção nisso.
e o filho chegar todo mês com aquela oferta de corbã e dizer: pai, mãe, está aqui, é do senhor, da senhora. Mas mesmo que ele tenha me estuprado, pastora, sim, se você não tem condição de sair de casa e você precisa ficar em casa, você tem que conquistar essas pessoas de alguma maneira. Quando você, presta atenção, a Bíblia ensina isso, gente, é que a gente não pratica. Quando você oferta na vida de alguém, presta atenção nisso. Você quebra esse alguém. Entendeu? Para tudo tem um jeito. Se seu pai e sua mãe não gostam que você ore dentro de casa, ore lá no terreiro, como dizia meu pai. Ore na natureza. Ore que ninguém precisa ouvir. Eu orei essa madrugada inteira, gente. Eu fui dormir às 5h30, 6h. Ninguém ouviu aqui. Nem vizinho, nem minha filha, nem ninguém. Por quê? Porque eu estava orando. E Deus me levou a lugares de portais. Em espírito, você vai para onde você quiser. Em espírito, se você falar assim, ó, eu vou orar agora lá no Monte Moriá, pastor, eu conheço o Monte Moriá. Você vai lá. Então, o segredo, eu vou dizer para vocês em rápidas palavras, é isso aí que eu falei. Podendo sair de casa. Pastora, se meu pai e minha mãe errar, outra pergunta que me foi feita. Como Deus age? Presta atenção no que eu vou dizer agora, escuta isso, volte a ouvir essa live. Diante de você, Deus nunca ficará contra teu pai e tua mãe. Mas por quê? Porque o teu pai e tua mãe representam a pessoa de Deus na sua vida, presta atenção, e na sua casa. Agora, quando seu pai e a sua mãe chegar diante de Deus, só ele e eles, aí a conversa é diferente. Vocês entenderam agora, não? Só está dizendo que Deus, naquele momento que eu estou sofrendo, Ele não fica contra minha mãe a meu favor. Ele espera que você obedeça a sua mãe. Porque você obedecendo mãe e pai, você está obedecendo a Deus. Quando você obedece uma autoridade, gente, toda autoridade é constituída por Deus. Presta atenção nisso. Eu não sei porque crente fica tomando partido em política e falando mal de política. Eu não entendo isso. Será que não conhece a palavra? Ore. Quem põe autoridade, quem tira autoridade é Deus. Verdade, pastora. Deixa Deus tomar conta de quem está fazendo coisa errada contra mim e contra você. Como estamos falando de pai e mãe, é isso aí. Vocês estão me entendendo, meus amores? Uma outra coisa que você precisa entender, muitas vezes os pais fazem maldade com a gente porque foi feito maldade com eles. Então por isso que você tem que liberar perdão. Às vezes um pai tortura um filho porque ele foi torturado pelo pai e pela mãe dele. Mas isso é errado, pastor, eu sei. Mas se ele ou ela não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, isso aqui, ó, não acontece uma metanoia aqui, ó, uma transformação na vida da pessoa. Então é por isso que a gente tem que ter sabedoria, estratégia, não pagar o mal com o mal, gente. Isso é muito importante. Então só está dizendo que o pai e a mãe, mesmo que você se case, guarde o que eu vou te dizer, não chegue em casa falando desaforos para o teu pai e tua mãe, porque eles são autoridades na sua vida. Ontem eu falei e volto a repetir, uma lágrima que cai em você, não, uma lágrima que cai no rosto de sua mãe, por sua causa ou do seu pai, é atraso de vida para mim e para você. Verdade? E aquilo que você faz, presta atenção nisso, por isso tem que ser quebrado rapidamente, fechado essa brecha, expulso esse gigante de rebelião, de desobediência, de mágoa, de ira, seja o que for. Por quê? Porque os seus filhos fazem você passar o que você fez tua mãe e teu pai passar por você. Pastor, não fala isso. Fala. Quando o rei Davi pecou contra Deus, que ele foi lá e se arrependeu e pediu perdão, Deus o perdoou. O problema não é o pecado.
Porque o pecado Deus perdoa, gente. O problema é a consequência do pecado. Para que aprendamos. Então, não vale a pena pecar, não vale a pena pecar contra pai, contra mãe, contra ninguém nessa vida. Se a gente parar, se a gente conhecesse a palavra, irmãos, acho que a gente abriria os nossos lábios uma vez por dia. Ainda seria muito. Agora, hoje, presta atenção. Então, é notório a rejeição que o rei Davi passou, que Davi passou com seu pai. Mas hoje, isso aí está na live de ontem. Pastor, eu não assisti a live de ontem. Assista, você vai amar e compartilha. Não é compartilhar por compartilhar, gente, que agora isso aí virou moda. Eu não gosto muito dessa palavra. Quando eu falo compartilhar, eu quero dizer o seguinte para vocês. Pregue o evangelho. Envie essa palavra para as pessoas que Deus vai te revelar. E deixa Deus te revelar, tá bom? Agora sim eu vou entrar na palavra de hoje. Acho que eu vou falar pouco, mas vou falar. É que eu tenho que tirar as dúvidas, tá, gente? A pastora gosta muito de ensinar a ela e a quem quiser. E vocês querem, né? Glória a Deus pela vida, minha vida, e glória a Deus pela vida de vocês. Agora eu quero entrar aqui, gente, presta atenção. Que Deus só usa pessoas ocupadas. Como assim? Quando Deus usou Davi, ele era um pastor de ovelhas, desde pequenininho. Pastor, ocupada que a senhora fala é o quê? Você não precisa ser pastor, você não precisa ser um sacerdote, um líder. Mas todos nós temos ocupação, gente, no reino espiritual. Ou você intercede, você aconselha, você visita, você prega em algum lugar, você vai fazer uma visita em tal lugar, a família precisa de você, você está ali. Com sabedoria, né, gente? Com família você tem que ter uma sabedoria, uma estratégia tremenda, pensar até o que vai falar. É o outro lado que eu ensino você não adquirir gigantes na sua vida. Você tem um lugar que você tem que só falar quando for chamado, é casa, família. Aonde que nós erramos? Não é meu filho, pastor. É minha mãe, é meu pai. Você usou a palavra meu. Isso é posse. Isso é possessão. Não parece, mas no mundo espiritual cheira mal. Por quê? Porque quando a gente toma posse de alguma coisa, a coisa sai do nosso jeito e não do jeito de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Não são nossos. Por isso que para cuidar deles, ensiná-los, trabalhar, exortar, ajudar, nós temos que ter um direcionamento de Deus. Davi estava ocupado. Deus usa pessoas ocupadas. Ele estava cuidando do rebanho quando o pai o chamou. Então disse Davi: Peraí, só um minutinho só. Só um minutinho. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. 8 filhos. O homem era trabalhador, né, gente? Graças a Deus por isso. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Você vê um homem velho, com filhos mais novos. A primogenitura, você sabe que ela tem dupla honra, duplo mando, dupla posse. O destino de Davi não seria muito bonitinho, se Deus não o tira dali. Mas quando você tem Deus, Ele sempre vai abrir uma porta para você. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul na guerra. Então os 3 filhos mais velhos estavam onde, pastora? Na guerra. Porque naquele tempo era Israel guerreando contra os filisteus. Um povo que era perito, gente, na arte do ferro. Um povo que fazia lanças, que fazia carro de guerra, um povo que fazia armas poderosas, que era um povo rico, não era qualquer um, não.
O que Deus me ensina e te ensina? Que o teu inimigo, ele não é qualquer um. O que Deus vem me ensinar e te ensinar? Que o teu inimigo, ele não é despreparado. E o cristão, ele quer vencer inimigos sem preparação. Como assim, pastor? A gente precisa ter vida na palavra. Não só conhecimento, mas praticar a palavra, orar segundo a palavra, adorar segundo a palavra. Ó, gente, acima de tudo isso aqui, ó, falar segundo a palavra, viver segundo a palavra. Porque alguém me perguntou certa vez, ô pastor Solange, o inimigo ele é desorganizado. Não é, não. Esse é o problema. O reino espiritual, tanto do mal quanto do bem de Deus, ele é organizadíssimo. Verdade, pastora? É. E eles estavam em guerra. E aí ele disse o que para os seus filhos? Vamos lá. E os nomes dos filhos eram Eliabe, o primogênito, ó, ia ficar todo com esse aqui. Esse aqui era o bravinho da casa. O segundo, Abinadab, e o terceiro, Sama. E Davi era o menor. E os três maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Olha a responsabilidade do menino. Ele ia e voltava, mas não tirava a mão do rebanhinho dele. Cuidou como se fosse dele. Porque muitas vezes você fala assim, é do meu pai, é meu, pastor. É, mas só depois que seu pai morrer. Porque enquanto ele for vivo, a casa é de seu pai, o salário é de seu pai, as posses são de seu pai. Meu pai, quando era vivo, falou o seguinte para nós, ó, se eu morrer amanhã, é tudo da sua mãe. E o que vocês ganharem de salário, a metade é na mão dela. Vocês fizeram isso? Sim. Eu sou arrimo de família até hoje, gente. Então, o resultado, gente, nós precisamos parar e pensar. Primeiro, obediência a pai e mãe. Isso é tudo. Segunda coisa, ele pegou e preparou uns queijos, uns pães e falou para o menino, vai levar entrega esse aqui para os chefes da guarda. Olha para você, ele sabia ter um chefe na mão dele. É muito importante quando você não quer embate no seu serviço, lembre-se do aniversário de quem trabalha com você, do seu líder, da sua líder. A Bíblia ensina isso, é que você nunca pôs atenção. E aí, resultado. Ele falou, leva para os seus irmãos esse lanche e leva para os líderes esses pães e esse queijo, esse vinho aqui. E ele foi. Tadinho, deixou o rebanho dele na mão de alguém e foi. Quando ele chegou lá, ele fica sabendo que por 40 dias o exército filisteu chega e diz, não tem homem não. É isso que o inimigo olha para mim, para você e fala, você é de oração mesmo? Eu não tenho medo de gente com Bíblia na mão. Eu não tenho medo de gente que vai na igreja. É preciso fazer tudo isso. Mas você precisa olhar para o seu inimigo e dizer, eu não só vou na minha igreja, inimigo, eu não só uso a palavra, mas eu vivo a palavra. O inimigo tem medo de quem vive a palavra, de quem pratica, gente, a palavra. Presta atenção nisso. Não tem homem aí para vir guerrear contra mim. Você já pensou aquele homem de quase 4 metros de altura? Porque só de altura ele tinha praticamente 3. Mais as armaduras dava 3,65. Esse homem chegava a 4 metros, gente. Um homem de quase 400 quilos. Um homem que tinha uma armadura lá de 60 quilos, no mínimo. O menino Davi olha e fala, mas como ele está afrontando o Deus de Israel e vai ficar por isso mesmo? Quando Israel sai à guerra, que eles fazem a oração deles até hoje, eles falam assim, pelo Senhor, por Hashem,
e por Israel. Até hoje, pastor. Quando Israel no deserto ia sair para a batalha, eles diziam assim: levante-se, Senhor dos exércitos. Levante-se agora por Israel. Até hoje é assim. Levante-se, Senhor dos exércitos de Israel. Você tem que ter essa fé. Que quando você fala isso, Deus se levanta por você. Deus se levanta. Deus se levanta do trono por tua casa, pelo teu casamento, pela tua família. E aí, resultado, os irmãos dele o veem ali no meio deles. E aí começa as machucaduras. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Um irmão que tem ira pelo outro irmão. Pastora, como vencer gigantes quando eles estão dentro da minha casa e com o meu irmão de sangue? A primeira coisa, me desculpe a franqueza, para a minha vida e para a tua, é a gente se examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que você tem contra o teu irmão e contra a tua irmã. Se são os erros que eles praticam contra você, ou se é a predileção que sua mãe e seu pai têm com eles. Que isso não é problema seu. Você tem que aprender a lidar com isso. Mas aqui eles tinham uma ira, um ciúmes, uma inveja de Davi, que na minha opinião dizem que era gratuita. Eu não acho que era gratuita. No reino espiritual, presta atenção no que eu vou falar, ensinar aqui. No reino espiritual, quem guerreia contra você, o inimigo já mostra para eles quem você será no reino espiritual, quem você já é. Só está dizendo o quê, pastor? Que quando eu e você não fazemos coisas erradas, presta atenção nisso, não abrimos porta, não damos legalidade, o que Deus tem para você é muito grande. E o inimigo prevê isso, o inimigo enxerga isso já. É por isso que ele usa, principalmente dentro da sua casa, contra você. Para você parar de orar, para você parar de obedecer, para você parar de seguir a Deus, para você jogar esse projeto por terra, você abortar ele. Por isso que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar. E se a gente se irá, pastor, antes que o dia acabe, vai se arrumar com o teu próximo. Pastora, mas se eu me arrumar e ele apronta, você vai fazer o que eu vou te ensinar. Quantos minutos nós estamos, Mar? É que não pode ficar muito longa, gente, para que outros assistam, sabe? Quantos minutos nós já temos, filha? Já tem 27 minutos. Eu tenho muito pouco ainda, gente. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquele homem, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Quer dizer, olha, ele é o mais velho. Ele por ser o irmão mais velho, ele esqueceu que o pai estava vivo. Ele já dava ordem para os irmãos, ele já mandava, ele já machucava. Ele era um menino que, se o pai morresse, ele era despreparado para ser o pai de uma casa. Pastor, eu sou o irmão mais velho da minha casa, então você precisa se preparar. Sabe por quê? Porque você pode ajudar a tua casa, mas você não pode chegar e brigar e mandar e tirar sangue de ninguém, machucar ninguém, ser machucado pelas pessoas. Nós não podemos, nós não temos esse direito. Nós temos que aprender isso, gente. Que o animal você doma.
Mas você sabia que a doma, você conquista o animal, você dá alimento que ele gosta. Quando você doma um passarinho, você dá as coisas para ele. Quando você quer um peixinho, você põe isca na mão dele. Você não vai com valentia. Quando descobriram as maldades que eram feitas em lugares públicos, em alguns circos no Brasil e no mundo, fechou-se. O próprio Deus ordenou fechar. As coisas não funcionam, presta atenção, nem por força, nem por violência. Você não pode mudar alguém que o Deus não mudou. Você não pode fazer o que Deus não fez. Ah, mas aquela irmã pastora, já viu o filho dela? Ela é líder da igreja, tá? Ela é líder, mas o filho dela não. E para que acabar com a raça de alguém que é mãe, que é pai, que é irmão? Nós precisamos parar com isso, gente. Né? E aí, resultado, ele falou assim, ó, por que desceste aqui? Quer dizer, ele não tinha o direito de estar lá, só ele e os irmãos. Segundo lugar, ele fala assim, a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele já desprezava o trabalho do irmão, com essa palavra aqui. Na mão de quem você deixou aquelas pouquinhas? Aquela miséria que você faz? Aquele salário mínimo que você recebe de aposentadoria? Não interessa, gente, é a nossa aposentadoria. Nunca desrespeite o mínimo que alguém recebe. Porque a gente ganha 3, 4, 5, 6 vezes mais que ele. Bem conheço a tua presunção. Eu conheço você. Você é maldoso, Davi. Você é orgulhoso. Você é soberbo. Aquilo que te escandaliza do teu próximo é aquilo que derrama em mim, em você. Pastor, não fala isso. É. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. O que o irmão dele quis dizer para ele? Você veio aqui porque você quer ver. O menino estava trabalhando. Quem tirou o menino do trabalho foi o pai dele. O menino foi lá levar lanche para eles e para os líderes. Foi abençoar. Aí o Davi fala assim para o irmão dele, que fiz eu agora? Não há razão para você fazer isso. Por que você está fazendo isso comigo? Não é assim que muitas vezes a gente olha para o irmão? Você está comendo uma comida, ele está te machucando na mesa. Ele está te humilhando, ele está te insultando, ele está insultando a tua fé, o teu Deus. Você olha para ele e fala assim, por que você está fazendo isso comigo? A pastora só está dizendo que o pior gigante é o gigante que se levanta dentro da tua casa. É quando o inimigo te usa, é quando o inimigo usa a tua esposa contra você, o teu marido contra você, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, a tua irmã, o teu sangue. Gente, a pior luta que existe é a luta de sangue. Por quê, pastor? Porque é onde você nunca imagina que vai se levantar contra você. E uma das maiores lutas que eu vi desde que eu nasci na fé foi tentar ajudar, aconselhar lares que a luta vinha de casa. Todos nós já passamos e passamos por isso. Não tem um que não passe. Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. O que Davi fez dos seus irmãos que você tem que aprender, e eu também? Ele se desviava. Ele não ficava perto.
Ele não confrontava. Ele não batia e apanhava. Pode ter já ter acontecido aquilo. Mas ele aprendeu a se desviar. Sabe um rio? Sabe a água de um rio? Quando nas laterais, nas curvas de um rio, dá aquele monte de sujeira. Sabe o que o rio faz? A água faz quando ela passa? Quem nasceu na roça sabe o que eu estou falando. A água vai se desviando e vai passando. Ninguém impede o curso de um rio. Ninguém impede o curso das águas. Aprenda a se desviar. Mesmo daquele irmão de sangue, daquela irmã de sangue. Como o Davi teve. Que deseja o teu mal. Eles tinham uma ira nele, que era uma coisa sobrenatural. Mas por quê, pastor? E Davi se levantou contra ele e falou, olha, eu fui ungido rei, olha, você sabe com quem que você está falando? Não, ele não fez isso. Aqui é meu irmão. Ele se desviou dele e foi saindo. Muitas vezes quando Deus te chama para algum propósito nessa vida, seja ele qual for, como o caso de Abraão, Deus vai te tirar da tua terra. Algumas vezes Deus tira do meio da parentela. Não pode ter influência familiar a sua vida, o seu ministério. Então, o resultado, você tem que ter a sua própria casa, você tem que ter o seu próprio trabalho, você tem que ter a sua própria vida. Você não pode ficar guerreando. Por quê, pastora? Porque o seu ministério ele começa dentro da sua casa. O grande desafio hoje, gente, presta atenção, sempre foi, não é hoje, é ser bom dentro de casa. O pai ou a mãe não pode fazer comparação. Filho bom é o filho do pastor fulano de tal, do irmão fulano de tal. Não. Filho bom é o seu. Filha boa é a sua. O melhor marido é o seu. A melhor esposa é a sua. Vamos deixar isso claro? O senhor está dizendo que dentro da minha casa, aprenda. Aprenda a se desviar. Aprenda a presentear. Aprenda a elogiar. Que a sua luta vai ficando melhor se você não tem para onde ir. Alguém falou assim para mim, pastor, você já concorda com essa frase? Falei, qual? Família, amigo a gente escolhe. Família não. Eu disse, vamos melhorar essa frase? Amigo a gente até pode escolher. Mas a família, Deus escolhe para nós. Família é projeto de Deus. É uma instituição divina. Se Deus te der sabedoria, estratégia, discernimento, para eu e você soubermos levar a nossa família, se você conseguir arrumar a situação da sua família, seu relacionamento com pai, mãe, irmãos, principalmente, você resolve qualquer situação lá fora. Mas e quando não tem jeito, pastor? Existe uma ira, existe uma inveja maligna, existe coisas assim que eu nem quero falar aqui, de testemunhos que eu tenho. Aí é melhor se desviar. Faça como Davi, dá uma desviadinha. Sai de perto. Não fique perto. Fique mais em silêncio, fique mais centrado. Viva em espírito dentro de casa. Porque a tua família, ela não está nem aí para o que você prega. Mas ela está muito aí, para que o que eu e você vivemos
e testemunhamos diante deles. Você pode ver que você faz 9 coisas certas dentro da sua casa. Uma errada que você fizer, já é motivo. É ou não é? É um desafio, né, pastora Solange? É. Eu fiz isso desde o início da minha salvação. Sabe aquilo que eu ensino para vocês? Seja um patrocinador no meu ministério com a sua idade. Não precisa muito. Comece nisso. Eu faço com a minha família. Você sabe como é que eu ganhei toda a minha família para Jesus? Eu pegava do meu subsídio pastoral a idade de cada um deles. E é muita gente, tá, gente? E eu entregava de oferta do dízimo da vida deles para Deus. Já ganhei, ó. Só está dizendo que tem poder uma vida no altar, uma vida de amor, porque o amor cura, o amor liberta, o amor salva. E quando você ama, você não tem medo de ofertar. Você só tem medo de ofertar na vida de alguém quando você não ama. E eu passei a ofertar na vida de toda a minha família. Esses dias alguém falou assim para mim: ai, pastor, eu queria tanto colocar o nome de tal pessoa da família na sua Torá de milagres. Aí eu falei para a pessoa: então eu vou entregar a oferta no ministério, no meu ministério, mas eu vou entregar a oferta pela vida da pessoa. Eu entreguei 1 mês, no outro mês a pessoa enviou uma oferta 3 vezes maior que essa. Quando existe amor e sacrifício, você tem que se sacrificar pela tua casa, pela tua família. Pastor, eu quero um milagre pelo meu casamento. Aprenda a fazer isso, que você vai ver o que vai acontecer. Mas de verdade. Não é aquela pessoa que faz, não faz, para. Não. Você vai enxergar a mão de Deus. Tudo tem que ser feito com amor. Sem amor, não. Tá bom? É a palavra de hoje. Eu espero ter te ajudado. E me ajudado. E nos ajudado. Porque todos nós precisamos. Que você possa ajudar outras pessoas. Mas ouça essa palavra mais uma vez. E envie o Evangelho. Pregue o Evangelho. Compartilhar é pregar o Evangelho.